Olá, que bom estarmos aqui novamente hoje para gravar nosso vídeo para o canal Guia dos Perplexos na série Decifrando a Bíblia. Já falamos suficientemente de Esdras, que é o ponto culminante da ação do inimigo da justiça sobre a terra. Então, o plano de Javé de que os judeus conquistassem o mundo vai se realizar, mas que eles governem as nações com equidade, dando a todos oportunidades, direitos e uma vida digna, vai desaparecer do panorama devido ao trabalho de Esdras. Então, ele marca o momento em que Satã, entrando na história humana, claro, com a permissão de Javé, usa o seu filho mais dileto para perverter os corretos caminhos do Senhor. Para isso foi necessário que acontecessem muitas coisas, uma delas que me deixa perplexo é o canalha ter tido a coragem de se colocar como descendente da tribo de Melquisedeque. Mas está aqui na Bíblia Pastoral e estará em qualquer Bíblia, no capítulo 7, as reformas de Esdras, como ele teve coragem, porque o livro quem escreveu foi ele, né, a literatura dos sequazes de Esdras o afirma peremptoriamente e mais de uma vez. Então, ele faz um currículo para mandar para Dario, e nesse currículo ele diz: Esdras, filho de Saraías, filho de Azarias, filho de Elquias, filho de Selum, filho de Sadoc. Ele estava longe de pertencer à consanguinidade do Sadoc, mas aqui ele coloca filho de Sadoc. Depois vamos dizer porque Sadoc, já falamos, né? Aceitou isso. Esdras tinha ele na mão. Filho de Aquitobe, que era o pai de Sadoc, já sabemos que está errado. Aqui dá Sadoc como filho de Aquitobe, e Aquitobe, na verdade, não era pai de Sadoc, mas de Aquimeleque. E quem era o de Abiatar? E quem era o pai de Sadoc era Melquisedeque. Isso já provamos. Filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Maraiot, filho de Zaraías, filho de Ozi, filho de Bocri, filho de Abizu, filho de Finéias, que aí é diretamente neto de Arão, filho de Eleazar, que é filho de Arão, que era filho do sumo sacerdote Arão. Esdras era um escriba especialista na lei de Moisés, dada por Javé, o Deus de Israel. Então, é preciso ser muito canalha para fazer essa genealogia. Mas genealogias falsas não faltam na Bíblia. Nós dissemos a vocês e nós mostramos a vocês. Primeiro de que tudo, vamos reler o texto em que os sequazes dele ainda hoje dizem, olha, uma introdução ao comentário judaico da Bíblia, Bernard Casper, que é judeu, página 26. E aí, o que é que ele diz? Segundo uma passagem clássica do Talmud de Baba Batra, a coleção de livros bíblicos já era conhecida e aceita nos dias de Esdras, ou seja, já tinha sido feita antes dele, mas ele vai fazer outra.
Essa descrição dá a ordem dos livros e faz a distinção nítida entre profetas, Nebiim, e escritos, Ketubim, mencionando sob o último título os livros de Ruth, Salmo, Jó, Provérbio, Eclesiastes, eclesiástico eles não aceitam porque é em grego, Cântico dos Cânticos, Lamentações de Jeremias, Daniel, Ester, Esdras e Crônicas, os 2 livros que ele escreveu. Então está aqui. A descrição continua dando os nomes do autor de cada obra, concluindo assim: os homens da grande sinagoga escreveram Ezequiel, os 12 profetas, Daniel e Ester. Esdras escreveu o seu próprio livro e a genealogia do livro das Crônicas. Então, os 2 últimos livros, Esdras e Crônicas, aqui está claramente dito. Ora, o próprio livro da genealogia. Esdras escreveu o seu próprio livro e o livro das Crônicas. Ora, o próprio Esdras era chefe dos homens da grande sinagoga. Então, ele deu uma finalizada, porque é claro que o que tinha ficado concluído como cânone, ou seja, o modelo ortodoxo das escrituras, não tinha o livro dele porque ele escreveu no exílio. Não tinha crônicas porque ele escreveu no exílio. E ainda diz que ainda foram acrescentadas algumas obras. Essas já eram conhecidas. Então, ele escreveu o livro dele. Fica claro. E como ele escreveu o livro dele, então ele faz a suprema canalice de manter uma folha de genealogias maravilhosa. Aqui no capítulo 7, a reforma de Esdras, onde diz que ele é descendente de Melquisedeque. Ele já sabia que Sadoc era descendente de Melquisedeque e que Davi tinha feito um ajuste para, o padre Frederico Dattler diz claramente, para que Sadoc fosse colocado entre os descendentes de Itamar ou de Eleazar. Aí ele vai dizer aqui, sacerdotes. De qualquer maneira, não é nem de um, nem de outro. Ele é descendente de Melquisedeque. Então, aqui, falando de sumos sacerdotes, ele diz: a genealogia dos descendentes de Arão são incompletas e artificiais. Arão tinha 4 filhos, mas passou o cargo para Eleazar, o qual lhe sucedeu. O sucessor dele foi Finéias, ou Pinhas. Mais tarde aparece a linha de Itamar na pessoa de Eli. Aparece. Itamar era filho de Abraão, então não pode aparecer. Ele deveria suceder Eleazar, mas quem sucede é Eli. O próprio Itamar não aparece. Eli foi seguido por seu neto Aquitobe, que é aquele que ali é dado como pai de Sadoc. Seu sucessor Aquias ou Aquimeleque, que de fato é quem foi filho de Aquitobe, Aquias ou Aquimeleque, prefiro o nome Aquimeleque, sacerdote de Nob, foi assassinado por Saul. O filho dele, Abiatar, então Aquias era pai de Abiatar, fugiu para Davi levando o peitoral com as sortes. Enquanto isto, já tinha surgido Eli como descendente de Tamar. Isso tudo está na mão de Esdras. Surge um sumo sacerdote em Gabaon da linhagem de Eleazar. Então não é de Tamar. Eli é da linhagem de Eleazar. E é sucedido por Samuel, que é benjaminita ou efraimita, ou seja, não tem nada a ver com os levitas, que só podia ser sacerdote quem fosse levita. Imagina sumo sacerdote. Destarte, durante o governo de Davi, havia 2 chefes, Abiatar em Jerusalém, Sadoc em Gabaon,
ou ambos na cidade de Davi, em Jerusalém. Então surge um sacerdote dito da linhagem de Tamar, chamado Eli, que era efraimita ou de uma tribo qualquer, menos levita. Seguido por seu neto Aquitobe, aí já está certo, e seu sucessor Aquias ou Aquimeleque, que foi assassinado por Saul. O filho de Abiatar, então, fugiu para Davi, levando o peitoral com a sorte, ou seja, as insígnias do sumo sacerdote. Abiatar foi deposto de Salomão, porque havia 2 sumos sacerdotes, e Abiatar era o legítimo, mas também, a essa altura, ninguém sabia quem era quem. Tornando-se Sadoc o ponto de partida de uma longa série de sacerdotes sadoquitas ou filhos de Sadoc. Até a destruição do templo, conhecemos os seguintes nomes. Aí ele dá vários. Durante o exílio, sem função alguma, Josedeque, pai de Josuá. Depois do exílio, Josuá assume a sua função pelas mãos de Zorobabel, que é reconhecido como sendo o descendente de Davi, mas cujo governo dura pouco devido às guerras constantes contra Jerusalém. O último da linhagem de Sadoc, ocupando o cargo, foi Onias III, de 198 a 175, quando foi assassinado. Foi assassinado pelos sectários de Esdras, porque o que Esdras queria era o templo. Lembram? A partir do templo ele governaria tudo, porque os macabeus, que foram influenciados e aconselhados por ele, terminaram se tornando sumos sacerdotes. Olha, os macabeus ou asmoneus não tinha nada a ver com... não, tinha assim, os macabeus eram levitas, então tinha. Quer dizer, Matatias Asmoneu, que deu origem aos filhos que são chamados macabeus, era levita. Então Judas Macabeus, Jonatas, Simão, todos eram levitas. Mas o problema é que eles ocuparam o cargo que já era, desde Davi, ocupado pelos descendentes de Melquisedeque, porque havia uma crença muito difundida que haveriam 2 Messias. Um Messias da casa de Sadoc e um Messias da casa de Davi. Um Messias sacerdote, desculpa, é melhor dizer assim, um Messias sacerdote e um Messias rei. Quando Davi conheceu Melquisedeque, convidado por ele a ir visitar o seu palácio e o templo que ele tinha erguido no Monte Jebus, que passou a se chamar Monte Sião, Davi, aceitando o seu convite, foi com o seu séquito, os seus nobres, os seus filhos, e lá o próprio Davi se fez sacerdote da ordem de Melquisedeque. E aí, claro, aqui nós temos a maravilha de poder mostrar a vocês no livro dos Salmos, que é meu preferido. Os Salmos existem em muitos livros, mas em um especialmente eu estudo. Esse. Então, tem 2 salmos que os estudiosos da Bíblia, os biblicistas como Dattler e outros, eles separam entre todos os salmos 2 que são incompreensíveis. Não sei por que eles acham incompreensíveis. É o Salmo 2 e o Salmo 110, porque não entra no contexto. No Salmo 2, os 2 foram compostos por Davi e foram cantados na mesma data, ou seja, quando Davi aceitou o convite de Melquisedeque para visitar o palácio dele e o templo de Elion no monte do Jebus, que agora Davi passaria a chamar Sião.
Davi fez para ele, e consequentemente, se ele era sacerdote, os filhos também seriam, como está dito na nossa Bíblia. Então ele coloca aqui, vejam bem, é para ele. Ele está sentado num trono e Melquisedeque está fazendo dele um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Salmo 2. Não há nenhuma confusão nem nenhuma dificuldade de entender isso. Por que as nações se amotinam e os povos planejam em vão? Os reis da terra se insurgem e unidos os príncipes conspiram contra Javé e contra seu Mashiach, que é o Davi. Rebentemos seus grilhões, sacudamos seu jugo. Aqui ele se intitula o Mashiach porque é ungido para reinar por Samuel, né? E depois confirmado por Natã. O que habita no céu ri, o Senhor se diverte à custa deles, e depois lhes fala com ira. Fui eu que consagrei meu rei em Sião, minha sagrada montanha. Quer dizer, a consagração de Davi está sendo feita por Melquisedeque, na montanha sagrada, que ainda não se chamava Sião, era Jebus. E aí o próprio Deus diz: fui eu, o Senhor lhes fala com ira. Fui eu que consagrei o meu rei em Sião, minha sagrada montanha. Então, as mãos santas de Melquisedeque agem aí, segundo o Espírito Santo inspirou ao próprio Davi, para consagrá-lo em nome de Javé e pelo poder de Javé. Que coisa maravilhosa. Então, que homem notável era esse santo sacerdote de Elion, a quem Javé deu a ordem de aceitar pessoas que não fossem consanguíneas, e o primeiro foi Davi e os seus filhos, e depois vieram outros como Saraías, e nós temos na Bíblia, até o próprio canalha do Esdras se coloca como descendente de Sadoc. Então, fui eu, diz Javé, mas as mãos que estão impostas na cabeça de Davi são as mãos de Maleque-Tsadeque. O meu rei em Sião, minha sagrada montanha. Agora aqui, segundo o salmista, Davi já não é mais Jebus, mas Sião. Vou proclamar o decreto do Senhor, Javé. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei um novo sacerdócio. Davi, portanto, era rei e tinha sido ungido rei pelo profeta Samuel, confirmado depois pelo profeta Natã. Mas aqui ele está sendo ungido sacerdote da ordem de Melquisedeque. E aí o que é que acontece? Olha que coisa maravilhosamente linda. Vou proclamar o decreto do Senhor. Eu me emocionei. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quer dizer, o sacerdócio de Melquisedeque era tão importante que, embora Davi já fosse consagrado por Samuel, embora já fosse repetida essa consagração por Natã, a consagração dele ao sacerdócio de Melquisedeque é vista por Deus, pelos anjos, pelos Espíritos Santos, como sendo uma geração, um nascimento. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança. E deu a Davi os confins da terra como propriedade. Aí já está falando dos descendentes de Davi, que segundo o plano de Javé, conquistariam a terra. Então, os confins da terra. Tu, já não é mais Davi, as governarás com cetro de ferro, como um vaso de barro as quebrarás. E agora, ó reis, sede prudentes, deixai-vos corrigir, juízes da terra, servi a Javé com temor, prestai-lhe homenagem tremenda, para que não se irrite e pereças no caminho, pois sua ira depressa se inflama. Felizes aqueles que nele se abrigam. Meu Deus. Não tem erro. Aqui é ungido um sacerdote da ordem de Melquisedeque, que já era rei. Ele diz que ele era o Mashiach, o ungido rei. Davi tinha sido ungido por Natã para governar Judá como rei.
Depois ele manda uma embaixada para as tribos de Israel, e aí os chefes vêm e ele é ungido novamente por Natã. Então, ele é ungido rei duas vezes para governar Judá por Samuel e para governar todos juntos, Judá e Israel, por Natã. Então, ele é o Mashiach, o ungido, como rei. Mesmo assim, sentado no trono do templo de Elion, vizinho ao palácio de Melquisedeque, com a imposição do rei, profeta e sacerdote de Elion, figura por excelência do Messias, e os dois acreditando que haveria dois Messias, um Messias sacerdote e um Messias rei, mas Melquisedeque, que era um profeta mais bem lúcido do que Davi, unge Davi, sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E assim também os seus filhos, que aí não sabemos se foram ungidos ou não, mas na Bíblia diz, os filhos de Davi eram sacerdotes. Ora, como Davi era da tribo de Judá, nem ele nem os filhos poderiam ser sacerdote da levitas. Então aqui é segundo a ordem de Melquisedeque. Lindíssimo, lindíssimo. O plano de Javé foi maravilhosamente feito. E neste mesmo dia, Davi vai roubar, vai sequestrar o herdeiro de Melquisedeque. Isso está no Salmo 110, lido no mesmo dia, cantado, né? Porque não era lido, era cantado. Então, Davi sai do trono onde acabava de ter sido feito sacerdote da ordem de Melquisedeque, Salmo 2, nascido de novo, segundo uma ordem escolhida por Deus para ser a ordem do Mashiach, o seu filho Jesus. Davi, o texto escrito sob a inspiração do Espírito Santo diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então é a partir dali que Davi se torna filho de Deus. Até então era servo de Deus, era um soldado de Javé, filho, segundo a ordem de Melquisedeque, já prefigurando Jesus. E Melquisedeque tinha desconfiança de que não seriam dois Messias, um rei e um sacerdote. Por isso unge Davi, sacerdote da ordem de Melquisedeque. E aí toda a dinastia davídica herdará esse título e essa dignidade até Jesus. Mas Jesus vai querer ser ungido também por João Batista. Bom, sai Davi do lugar sagrado da entronização e senta-se o filho de Melquisedeque. Eles só usavam dois nomes. Sadeque era o título. Sadeque quer dizer justo. E eles usavam o nome de Malaquias, Malek, rei, e Adonias, senhor. Então, se o pai era Melquisedeque, o filho era Adonisadeque. Então, quem vai sentar aqui no trono para ser ungido sacerdote da ordem de Melquisedeque é Adonisadeque, filho carnal e herdeiro legítimo do sacerdócio de Melquisedeque. Agora, Davi também é legítimo, porque nasceu de novo, um novo nascimento, uma nova unção. Olhem como é que o Salmo 110 nos diz. Oráculo de Javé a Adonias. Os escritores colocaram Adonai, mas Adonai em hebraico é escrito de um jeito. E Adonias em hebraico de outro. Ou seja, a palavra Adonias, já disse, não se confunde com Adonai em hebraico. Mas, na língua dos jebuseus, Adonai e Adonias são escritos do mesmo jeito. Então aqui, por isso a confusão, os biblicistas, né? Porque está escrito Oráculo de Javé a Adonai. Só que Adonai, lido em hebraico, é Deus, é o próprio Javé. Ou
alguém que tem a dignidade dele, um outro Deus. Mas nós pesquisamos profundamente, com a ajuda de Deus, descobrimos, olha só, pela luz do Espírito Santo, que a palavra Adonai, que é atributo de Deus, em hebreu é Adonai, e o nome Adonias, em hebreu, é Adoniah. Bem diferentes. Mas em jebuseu, a palavra Adonai tanto serve, tanto se é o nome de Deus, como é o nome de Adonias. Portanto, o Adonias dos jebuseus se escreve do mesmo jeito que o nome Adonai. Então aqui é que pega, o nó está aqui porque os biblicistas querem que seja Adonai Javé. Disse Javé a Javé, fica sem sentido. Não, então seria oráculo de Javé ao Messias que haveria de vir, a Jesus, fora do tempo, 1000 anos antes. E assim eles interpretam. Interpretando assim, tudo fica confuso, porque foram duas cerimônias feitas ao mesmo tempo dentro do palácio de Melquisedeque, uma tornando Davi sacerdote da ordem de Melquisedeque, legítimo, ele, seus sucessores, seus filhos, e agora Davi cede o lugar para Adonisadeque, que o nome é Adonias, Sadeque, ou Sadoc, é o título que eles usam, Malaquias, Maleque, pai, Adonias, filho. E aí o filho de Adonias seria chamado Malaquias, e assim fica Adonisadeque, Maleque Sadeque, Adonisadeque, Maleque Sadeque, Adonias, Malaquias. Vamos à leitura então. Oráculo de Javé a Adonias. Senta-te à minha direita e farei dos teus inimigos o estrado dos teus pés. A posição à direita de Deus quer dizer, com toda a minha força, herdeiro do meu poder. Desde Sião, que era onde ele morava, Davi não morava em Sião, em Jerusalém, morava em Gabaon. Então, não faz sentido aqui atribuir-se isso a Davi, né? Muito menos a Jesus. Então, Sião é colocado como o centro, o umbigo do mundo, e Davi ainda não tinha aceito, mas não tinha construído ainda o seu palácio no Monte Sião. Ele aceitou a oferta de Melquisedeque. Construa aqui também, porque a terra é suficiente, o teu palácio e o templo do teu Deus, que já Melquisedeque sabia que era um demiurgo, era um deus menor, pois ele adorava El Elyon, e Abraão adorava El Shaddai, El Gibor. E aí os nomes de El vêm sempre com um adjetivo, o Elohim. Mas Melquisedeque não acha isso problema, porque Javé foi ungido por El, portanto, ele é rei de todo o universo criado por ele, que tem 80 bilhões de anos-luz de diâmetro. Desde Sião, portanto, não era do palácio de Davi, que ainda não tinha construído, o Senhor estenderá o poder do seu cetro. Submete na batalha os teus inimigos. És príncipe, não rei, desde o dia em que nasceste. Entre os esplendores sagrados, eu próprio te gerei como orvalho antes da aurora. Ou seja, príncipe, não rei. Davi era rei. No Salmo 2, ele é tornado sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele era rei dos judeus. Agora, Adonisadeque era príncipe da ordem de Melquisedeque, que eram reis, sacerdotes e profetas, e aqui ele vai se tornar sacerdote, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, e vai deixar o pai e vai descer com Davi para Gabaon. Então, você vê que a gente, nas entrelinhas, percebe tudo. És príncipe, portanto, não é Davi, desde o dia do teu nascimento, já que pertences a uma dinastia de reis, profetas e sacerdotes que veio de lá da Babilônia,
que a menção dele é feita no ano 2300 a.C. pelo professor Dr. Langdon, na lista de Sanconiaton, historiador fenício, que dá os reis e os sacerdotes da lista do Suméria. Eu próprio te gerei como orvalho antes da aurora, ou seja, antes de seres aos olhos do público, a aurora quer dizer a claridade, nos esplendores do meu seio sagrados, eu próprio te gerei. Então, Adonias tinha sido gerado por Deus, né, desde o dia do seu nascimento, já que a ordem de Melquisedeque era sagrada. Foi criada pela ordem expressa de El Elyon. Javé jurou e jamais desmentirá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, no Salmo 2, não se diz que Davi é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A gente consegue saber nas entrelinhas. Fala dele como sendo o Machias. Fala dele como sendo o braço de Deus para submeter os ímpios. Mas em nenhum momento diz que ele é sacerdote. Aqui é que está o problema da leitura do Salmo 2, né? A nova geração diz que ele é rei. Eu consagrei o meu rei em Sião, minha montanha santa. Então, Melquisedeque está consagrando Davi, mas ele já era rei. Portanto, não é como rei que Melquisedeque está consagrando Davi, pois isso ele já era. É mais, vou proclamar o decreto de Yahvé. Ele me disse, isso era cantado, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Davi já era rei há 40 anos. E ele diz, eu hoje te gerei. Então, servir a Javé com temor, em nenhum momento diz que ele é sacerdote, porque ele estava sendo tornado sacerdote. Sião aqui é nomeada porque Davi estava na fortaleza de Jebus, já no Salmo 110, em que Davi, provavelmente junto com Melquisedeque, são os dois reis, Melquisedeque também era rei e sacerdote, Davi agora é rei e sacerdote, diz, és príncipe desde o dia em que nasceste. Então, não é ali que ele se torna príncipe. Entre os esplendores sagrados do meu seio, eu próprio te gerei como orvalho antes da aurora. Então, já nasceu príncipe. Não foi o caso de Davi. Davi nasceu pastor de ovelhas. Meu Deus, como é simples. Javé jurou e jamais desmentirá. Até hoje, eu sou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Você, se for batizado, é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não importa se católico ou não católico, protestante. Os sacerdotes e os presbíteros protestantes são sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. E a maioria não sabe. Para sempre. Javé jurou e não desmentirá jamais. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pronto. Então, com Davi como sacerdote transformado e renascido, e Adonias como sendo tornado sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, a qual ele era consanguíneo e herdeiro, recebe a promessa de que o sacerdócio dele durará para sempre. O Senhor, à tua direita, no dia de sua ira, a mesma coisa que é dito lá, esmagará os reis, sentenciará contra as nações, amontoarás cadáveres, esmagarás cabeças pela imensidão da terra. Em seu caminho beberá água da torrente e assim levantará a cabeça. Esta água é a água do batismo que vai ser instituído
depois, entre os essênios, e é essa água da torrente que fará os Sadek, nós, sadoquitas, levantarmos a nossa cabeça e dizer: sou rei, sou filho de Deus, sou descendente de Melquisedeque, pertenço a esta ordem sublime que foi criada pelo próprio Deus na Babilônia, no único santuário monoteísta da Babilônia. Vejam como era linda a projeção que Deus fez para a nova ordem mundial. Mas, no ano 430, o filho do diabo, tendo em suas mãos tudo isso, os registros de que Moisés coloca no Êxodo, quando ele vê o anjo da sarça ardente, que o anjo diz a ele, quando ele pergunta qual é teu nome, ele diz: Eié Asher Eié. Esse é o meu verdadeiro nome, mas ninguém ousará pronunciá-lo. Tu dirás: Javé me enviou até vós. Javé é o que faz ser, enquanto que ele diz Eié Asher Eié, quer dizer eu sou o ser. Eu não sou o que faz ser, eu sou o próprio ser, a essência de tudo que existe. E Jesus terá uma única diferença: é a substância. Essência, substância, existência. Os três poderes de Deus para criar. Então, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, Ain Sof Yaor, em essência, portanto, um só, uma só essência. Tem três substâncias, tem quatro substâncias, né? O Pai é a memória, segundo São Tomás, o Filho é a inteligência e o Espírito Santo é o amor, e Jesus é aquele que o louva com igual amor, aquele que o ama com o mesmo amor com que é amado. Por isso o Papa João Paulo II fez dos mistérios do terço, do rosário, os mistérios da luz, onde coloca o batismo de Jesus, que é exatamente a sagração dele como sacerdote da ordem de Melquisedeque, que ele já era como descendente de Davi. Ele já era rei, segundo mostraram numa exposição muitíssimo bela as testemunhas de Jeová, e ele já era sacerdote, porque Davi era rei e sacerdote, da ordem de Melquisedeque. Mas como Deus quis que seu filho vivesse e nele acontecesse tudo como acontecia com todos os homens, ele quis também que ele só falasse em público aos 28 anos, na sinagoga de Cafarnaum, e que ele antes fosse ungido sacerdote da ordem de Melquisedeque por um Rabi Sadeque, ou seja, por um mestre de justiça da ordem de Melquisedeque, chamado Yohanan o Elcanã, João Batista para nós. Tudo de acordo com o certinho. Então, mesmo depois que o filho de Satanás destroçou tudo, e houve muitas guerras, e nós temos aqui o padre Frederico Dattler resumindo, dizendo que o último descendente da linhagem de Sadoc foi Onias III, que foi assassinado a mando dos sectários de Esdras naquela época, no ano 175, e por um tal Menelau. Começou com uma disputa, porque o governador da cidade, que obedecia aos escribas, queria também mandar no templo, e Onias III disse: não, você manda lá, aqui mando eu. Aí ele chegou para Sanabalate, ou lá qualquer quem fosse o persa, que eles ainda estavam sob o domínio persa, e o de Alexandre, o helenista, mas ele chegou para uma autoridade civil e disse quanta riqueza o templo tinha em ouro, prata, pedras preciosas. Ele disse. E aí o príncipe, ou de Alexandre, acho que era de Alexandre, de Antíoco,
encheu os olhos e disse: então eu quero o tesouro do templo. Onias teve que fugir para Dafne, lá ele se escondeu, e esse Menelau convenceu ele a sair do esconderijo, pois ele não precisava mais se esconder, porque já tinha sido feitas as pazes entre os Antíocos, os Seleucidas e todos os descendentes, os generais de Alexandre o Grande, e não precisava. Foi só ele sair do esconderijo e o Menelau atravessou a espada. Morreu o sumo sacerdote. Onias IV não tinha sido investido no cargo, fugiu para Elefantina, no Egito, onde vai receber uma sinagoga na cidade do Cairo e um palacete na cidade de Elefantina. Que aí o nosso mentiroso descendente de Esdras, Bernard Casper, vai dizer aqui, com toda a falta de vergonha, que a sinagoga do Cairo, descoberta por Salomon Chester, era dos escribas. Ele vai dizer aqui. Deixa eu ver onde é que está. Akiva, Onkelos, os Targumim. Está aqui. A sinagoga é chamada Genizá. Então ele diz: Áquila, o prosélito, já é conhecido por nós como Áquilas, autor de uma tradução grega da escritura no início do segundo século, antes da dos 70. Rabi Akiva, o seu mestre, além de Rabi Eliezer e Rabi Yehoshua, acima mencionados. Muito pouco se sabe acerca dessa tradução grega porque se perdeu. Somente nos tempos modernos, ouçam agora, foram recuperados fragmentos da obra de Áquila, o prosélito, portanto, de Esdras, entre os achados de Schechter, Salomão Schechter, na Genizá do Cairo, do qual se conclui que esta foi uma tradução bastante literal do texto. Então, se era uma tradução literal, não interessava a Esdras. Então, essa Genizá, evidentemente, não era feita pelos escribas nem pelos seus descendentes. Essa Genizá, como nós vamos ver na carta aos Hebreus, e esses vestígios nos tempos modernos, uma tradução literal do texto, nós vamos ver o que é que diz. Né? Ele fala que a Genizá do Cairo era dos escribas. Especificamente era a de Áquila, o prosélito, que teve ajuda de Akiva, de Yeshua, um outro Yeshua, aliás, Jesus é Yeshu, não é Yeshua, e de Rabi Eleazar. Agora vamos procurar ver o que é que continha, qual era o conteúdo dos textos, que quem vai dizer é o padre Dátler. O safado lá não teve interesse em dizer, claro. Então quem vai dizer é o padre Dátler, referindo-se à mesma coisa, quer dizer, aos mesmos documentos. Deixa eu ver onde é que está o Chester. Não está difícil não, está fácil. Por que é que eu estou tendo essa dificuldade? E está marcado. Está marcado. Então, tem que procurar um lugar da marcação. Ele vai dizer... Vejam o que é que o canalha do Esdras tinha nas mãos. Davi dividiu os sacerdotes em 24 classes.
É aí que Sadoc é transformado em descendente de Eleazar e Abiatar de Itamar. E ambos descendentes de Arão. Quer dizer, isso aqui tudo é ajeitação. Então, tendo isso aqui nas mãos, Esdras vai poder fazer o que quiser, porque ele tem nas mãos Sadoc e sua linhagem no cargo de sumo sacerdote, e todos os demais não foram atingidos pela punição real. O enigma encontra-se em crônicas. Ungiram também Sadoc como sumo sacerdote. Já tinha sido ungido por Davi e por Melquisedeque. Mas o que seria aqui essa unção junto com a de Salomão? O profeta Natan, claro. Então, então aqui temos Onias I, Onias II e Onias III. Foi assassinado em 170. Simeão II, que entra com eles. Aqui está tudo certo. Mas o que eu quero agora é o achado de Salomon Chester. Meu Deus do céu, o que é isso? Eu tinha feito uma marcação. Hebla. No novo templo, o ministério sagrado será confiado apenas aos filhos de Sadoc. Não é isso que nos interessa. O Messias de Davi. Eu acho que eu confiei demais que eu acharia e não marquei. Acho que é isso. Acho que eu não marquei. Confiei demais. Acho que está aqui. Cheio. Os dissidentes de Qumran. Então, vamos acrescentar aqui durante 3 minutos, para fechar em 50 minutos, que os descendentes de Esdras encontraram duas oposições. Primeiro, os assideus, que foram chacinados pelos soldados de Antíoco Epífanes sob o conselho de Esdras, porque eles eram puros, eles eram fiéis. Segundo, os esseus, ou essênios. Então, ali, o mentiroso diz que os achados, os papéis achados na Guenizá do Cairo, era, sem dúvida nenhuma, de Áquila o Proseto, o discípulo de Esdras. Mas não diz o conteúdo. Aqui diz: os escritos dos judeus dissidentes de Qumran, esseus, aqui do jeito que ele coloca, tanto é os assideus quanto os esseus, têm em comum com a carta dos hebreus a rejeição do sumo sacerdócio, dos sacrifícios e do templo de Jerusalém. Ou seja, a oposição total a Esdras, aos escribas. É isso, é nessa linha que Jesus vai se colocar. Estamos nele já. Em 1896, Salomon Chester descobriu no depósito de uma sinagoga, Guenizá, do Cairo, um documento que ele editou em 1910, sob o título de Documento Sadoquita, fragmentos de um documento sadoquita. Atualmente é chamado Documento Sadoquita ou Documento de Damasco, ainda do Cairo. Agora vamos ao texto. O que diz? Uma comunidade muito bem organizada e liderada pelo Rabi Sadek, vive exilada no país de Damasco e pelas terras do Egito, onde aguarda pacientemente o advento de outro mestre da justiça no fim dos dias, para restabelecer o culto legítimo a ser celebrado pelos filhos de Sadoc, sacerdotes e levitas igualmente legítimos. Ora, meu Deus do céu, quem lê isso aqui percebe quão mentiroso foi Casper. Mas Deus me permitiu ter os dois livros. Assim, o Espírito Santo faz assim. Me mostra um, depois me mostra outro. Eu não sei como encontrei esse livro, não sei quem me deu, mas está aqui. Então, os assideus e os esseus eram inimigos fortíssimos
dos escribas. E é a eles que Jesus vai se alinhar. Já estamos em Jesus. Por quê? Onias III já morreu em 175, Onias IV já se exilou em Elefantina e recebeu a sinagoga do Cairo, onde Salomão Chester, em 1910, publicou os documentos que lá estavam, que dizem que uma comunidade muito bem organizada e liderada pelo mestre da justiça, que está lá no Cairo, aqui não é chamado sumo sacerdote porque não chegou a ser entronizado no cargo, exilada no país de Damasco e pelas terras do Egito, onde aguarda pacientemente o advento de outro mestre da justiça do fim dos dias, que é o que será sumo sacerdote. Eles aqui são todos sacerdotes, mas eles obedecem ao sacerdote Onias IV, porque é consanguíneo de Onias III. Mas ele, rigorosamente falando, não é sumo sacerdote. E então, para restabelecer o culto legítimo, invadirá Jerusalém e vai expulsar os vendilhões do templo, como Jesus Cristo fez, que será celebrado pelos filhos de sacerdotes e levitas igualmente legítimos. Pronto. Então, quando o canalha do Esdras, né, sabendo que é dono da situação, chega no capítulo 7 do livro escrito por ele, claro, com todos esses trunfos na mão, e apresenta esse currículo. Esdras, filho de Saraías, filho de Azarias, filho de Elquias, filho de Selum. Filho de Sadoc, quer dizer, descendente de Melquisedeque, que é filho de Aquitobe. Nem Sadoc é filho de Aquitobe, e sim Aquimeleque, nem é filho de Aquitobe e nem pertence à ordem de Eleazar. Então, sabendo disso, ele vai colocar-se aqui como descendente de Sadoc. Mas, se isto fosse verdadeiro, não haveria motivo para os assideus e para os esseus se colocarem contra ele, né? Porque tudo que os assideus e os esseus queriam era que os sacerdotes, o sumo sacerdote, fosse descendente de Sadoc, da ordem de Melquisedeque. Isso está claramente dito no comentário da carta aos Hebreus. Chegamos ao final e já com Jesus. Portanto, do ano 175, o fatídico ano em que Onias III, um sacerdote sadoquita, morre, Onias IV vai para Elefantina, de lá controla todo o movimento dos assideus e dos esseus, que são praticamente a mesma coisa, e uma comunidade organizada, quer dizer, do Egito até o Líbano. Ele controlava tudo isso do escritório do Cairo, descoberto por Salomão Chester em 1896 e publicado em 1910. E que outro patife, porque se é descendente de Esdras, se é discípulo de Esdras, é canalha, sem dúvida nenhuma, diz que aqueles fragmentos tinham sido feitos por Áquila, o prosélito, que era discípulo de Esdras. Chega. Estamos então em Jesus. Estamos em Jesus, mas estamos com uma multidão de pessoas, que eu não vou ler o livro dos Macabeus, não tem muita importância. Farei um resumo no próximo vídeo, porque a única importância é isso. Onias III foi assassinado e entraram os Macabeus, que eram levitas, mas não eram da ordem de Melquisedeque. Isso é muito importante, porque com isso os esseus saíram de Jerusalém, os assideus enfrentaram os soldados de Antíoco e foram chacinados. Então, já estamos em Jesus Cristo e já sabemos aqui que ele tem muitos fiéis que dariam a vida pela lei, portanto, pelo Evangelho, a nova lei. Ele não estará só.
Mas ele não sabe disso, ninguém conhece ele, ele não conhece ninguém. Ele conhece. Quando ele olha para alguém, ele sabe quem é. Ele vê o coração dos homens. Então, chegamos assim aos Macabeus e à sucessão de guerras que vai terminar colocando Jerusalém sob o domínio completo e total dos escribas, dos Herodes, dos Arquelaus e do vai por aí afora. Vamos então já entrar no próximo vídeo com a revolta dos Esseus, os essênios, e ligando aos Macabeus, porque que nós redavam os Macabeus. Então, muito obrigado por terem visto esse vídeo, deem o seu like, inscrevam-se no canal se gostaram e até o próximo, se Deus quiser.